Neste ano, a Constituição de 1988 completa 25 anos de existência, garantindo os direitos fundamentais dos brasileiros. Entre esses direitos estão os políticos, sociais, culturais, econômicos e individuais. Por isso ela ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Mas alguns especialistas alertam: a Constituição precisa ser vista como uma missão. O texto em si não apresenta problemas, mas cabe aos agentes políticos fazê-lo funcionar de fato. O aniversário da Constituição brasileira e as reflexões sobre ela no nosso dia a dia é o tema do Alerta Geral de hoje. Desde a Constituição do Antigo Império, era prezado o direito de liberdade aos cidadãos. Até a Constituição de 1937, ainda prevaleciam as regras determinadas por aquela Constituição, que foi uma das mais longas do país. Já no período conhecido como Estado Novo, a liberdade de pensamento desapareceu. Foi a época da ditadura. A perda da liberdade fica mais intensa em 1967, quando a ditadura militar passa a combater qualquer ameaça inimiga contra o governo, desde as manifestações populares até as influências estrangeiras. Ao todo, o país teve 7 constituições, sendo que a Constituição de 1988 foi promulgada no dia 5 de outubro. A Carta Magna surgiu para dar direito à liberdade de expressão e à democracia, prevalecendo até os dias atuais. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Leon Victor, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco e membro também da Associação Brasileira de Ciência Política e da Associação Latino-Americana de Ciência Política. Professor Leon, seja bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado, o prazer é meu. A doutora em Direito pela Universidade UFMG, professora de Filosofia do Direito da UNA, Maria Inês Chaves de Andrade, autora da tese A Fraternidade como Direito Fundamental. Seja bem-vindo também, professora. Muito obrigada. É um grande prazer recebê-la. E ainda, Tereza Marcondes, mestre em Direito Público, representante da Comissão dos Direitos e Estudos Constitucionais da OAB de Minas Gerais. É um prazer receber você também, doutora. Prazer. Bom, gente, nós estamos aqui completando 25 anos de Constituição. Grandes avanços que muita gente acha que aconteceu e grandes problemas que nós ainda temos pela frente. E eu gostaria de começar esse nosso debate perguntando aqui ao professor Leon, o que você acha que a Constituição trouxe em avanço para o nosso dia a dia e o avanço realmente para o povo, que as pessoas mais se interessam? Olha, a Constituição ela acabou abarcando direitos fundamentais e sociais, né? Cristalizou-os como direitos fundamentais e isso acabou com que a população tivesse esses direitos de uma forma, vamos dizer assim, blindada, né? Onde o poder público tivesse que executar, porque são normas que são de execução continuada, né? Normas programadas, e aí veio a questão da universalização da saúde, da universalização da educação, das políticas de saúde urbana e de saneamento, né? Então, para o dia a dia do cidadão, todas essas gamas de direitos, a Constituição acabou como, vamos dizer assim, um programa a ser implementado, como também os direitos ambientais, né? De um direito ambiental onde a população pudesse ter um certo equilíbrio, né? Ecológico e ambiental dentro do possível em relação ao desenvolvimento econômico e tal. Então, tudo isso aí a Constituição acabou trazendo para o nosso dia a dia, né, como uma forma para a gente implementar ao longo do tempo. Né? Não é uma coisa cristalizada. A gente até hoje ainda continua construindo essas instituições. De certa forma também nós somos uma nova democracia. Nós temos por volta aí de 20 e poucos anos de democracia, com o fim da ditadura em 1985. A própria Constituição nos diz que leis específicas viriam. Nós tivemos alguns avanços aí, talvez, com o Código de Defesa do Consumidor,
a Lei Orgânica de Assistência Social, aí Código de Defesa da Criança e Adolescente. Professora, mestre de Direito Constitucional aqui, público, né? O que seria que você, no seu ponto de vista, qual foi a lei que mais deu trabalho e ao mesmo tempo até hoje é mais discutida? Será que o direito do consumidor? Eu acredito que o direito do consumidor, ele foi um grande avanço e ele, na verdade, ele passou a ter uma efetividade há pouquíssimo tempo. E até hoje a gente verifica isso por causa da questão do mercado, né, essa opressão com o consumidor final. E a gente tem avançado nesse papel, inclusive, para um direito do consumidor que o sistema público oferece para o consumidor, que somos nós cidadãos, né? Que agora se tem discutido um direito do consumidor por aqueles serviços públicos. A gente vê que alguns setores já foram privatizados, como a telefonia, o sistema de luz e água, eles são empresas públicas, mas a gente continua com aquela... Abrindo um pouco o capital, exatamente, mas continua público. É público. Então, assim, a gente tem visto que essa evolução do direito do consumidor está atingindo, inclusive, o setor público, que é muito importante. Que, futuramente, eu acredito que isso se reflita, inclusive, em eleições. Uhum. Né? E aí a gente passa para outros setores, como a gente ainda tem que ter muito avanço, que é a questão da educação, a saúde, apesar de já ter evoluído bastante, a questão do sistema previdenciário, inclusive, ainda tem muito a avançar. Uhum. Né? É verdade. Professora Maria Inês, na sua opinião aí, o que você acha que a Constituição trouxe de maior avanço para o nosso país? Primeiro, Fernando, eu acho que a Constituição por si só já é o reflexo de um avanço, porque ela é a concreção de um esforço hercúleo de mártires numa história e, como você bem apontou, pela luta pela liberdade. Uhum. Então, todo o esforço normativo que se faz, por exemplo, o próprio Código de Defesa do Consumidor, tudo isso é um instrumental, porque o que nós precisamos aprender é a coexistir igualmente livres, sejamos quem formos. Então, o que acontece é que, por exemplo, nas relações de consumo, existe, por exemplo, uma expectativa de satisfações de apetites distintos, quer dizer, aquele que quer adquirir com aquele que tem que pagar por aquilo. Então, as pessoas têm que aprender, porque já digamos, tranquila a consciência de que o livre-arbítrio absoluto é a ausência de liberdade. Então, se nós nos permitirmos fazermos tudo o que queremos, é um submetendo o outro. Então, aparecem esses instrumentais legais para dar condição a que as ideias expostas numa Constituição, enquanto liberdade, igualdade, fraternidade, atingisse a todos. Dignidade da pessoa humana. O que é a dignidade da pessoa humana? Por si só. O homem é fim em si mesmo, ele não é meio. Então, ninguém pode ser usado para a realização de nenhuma outra subjetividade. Então, é isso que nós estamos aprendendo a realizarmos juntos. Por exemplo, a questão do racismo, né, que aparece na Constituição como um crime inafiançável e imprescritível, eu considero que foi uma grande conquista. A gente não falava nada nem índio. Porque a aplicabilidade está sendo só agora, né? Não, você vê, aparece... Desde 88 tínhamos o colocar racismo. Essas coisas em prática, legislação específica. Exatamente, temos o artigo 3º, o artigo 5º da Constituição, que a gente fala sobre igualdade, dignidade. Mas não era normatizado. E não existe efetividade para mim até hoje. A gente está andando a passos lentos, mas estamos avançando. Mas nós vamos fazer uma pausa ali, que nós vamos acompanhar uma pequena matéria feita aqui para o André Santos. Mas eu queria lembrar para vocês que você pode participar enviando as suas perguntas e também os seus comentários pelo telefone 3209-3301 ou mandar um e-mail para o alertageral@redesuper.com.br. Nós temos também o nosso Twitter, anote aí, @alertageraltv. Nós vamos assistir a matéria contando um pequeno histórico como foi a Constituição de 1988, e nós vamos lembrar até do saudoso presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Veja aí. A Constituição de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, completa 25 anos em 2013. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus
nos ajude que isto se cumpra. Promulgada após a reabertura democrática que deu fim a mais de 2 décadas de ditadura militar, a nova Carta Magna determina que o Estado promova a inclusão social e a cidadania. Além disso, a Constituição também obriga o Estado a garantir a todo brasileiro educação, transporte e saúde, entre outros direitos sociais. Para o engenheiro Aloysio Vasconcelos, que foi deputado na época da Assembleia Constituinte, a Constituição de 1988 representa um novo parâmetro social e político para o Brasil. Acho que foi um resultado muito positivo. Não só a Constituição é cidadã, mas é uma Constituição dos avanços. É uma Constituição da modernidade, da liberdade, do direito individual, do respeito ao direito coletivo. Fruto de ampla participação social, a Constituinte de 1988 elaborou uma das constituições mais abrangentes do mundo atual e que serve de modelo de inclusão à cidadania para outros países. Mas passados 25 anos, será que o texto aprovado pelo Congresso Nacional realmente está sendo posto em prática? Para o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB em Minas Gerais, a Carta de 1988 abriu espaço para uma maior participação da sociedade na política. Então, em cima desse modelo, obviamente nós temos tido avanços, ainda que lentos e gradativos, mas há concretamente avanços nesse sentido. Ou seja, a sociedade ela está mais proativa, as organizações não governamentais têm participado mais dessa gestão, seja em exemplos mais pontuais dos municípios, seja em exemplos também mais gerais, no que se refere ao país como um todo. Enfim, nós temos tido essa participação. Mas o caos instalado nos serviços públicos como saúde, educação e transporte público, que pela Constituição são obrigação do Estado, faz com que os brasileiros nas ruas achem que o que está na Constituição não vem sendo cumprido pelos sucessivos governos. Eu acredito e percebo que não, infelizmente. Para cumprir não existe nada que se cumpra na Constituição. Eles fazem o que querem, né? O povo tem que ir acompanhar. Para votar é uma beleza, você vai lá, vota, mas cumprir eles não cumprem. No Brasil tudo é uma vergonha, política, lei, tudo é vergonha, a lei existe para nada. É só para fazer hora com a cara do povo.